Queria agradecer a oportunidade e parabenizar mais uma vez a ISH pela história que vocês estão construindo aqui no cenário brasileiro. É um mercado bastante competitivo, os assuntos que nós vamos falar aqui são assuntos bem estratégicos. Então, eu vou gastar aqui investir, na verdade, alguns minutos com vocês, mostrando aqui algumas tendências, e falando um pouquinho do que nós identificamos aqui no nosso relatório. Então, vamos falar um pouquinho do ISG, né? Eu sou David Paulo Pereira, eu fui o autor desse estudo. Eu também conduzi outros estudos aqui durante 2022 e 2023 também pelo ISG. Para quem não conhece, o ISG ele é uma empresa americana. No mundo, nós somos mais de 1.300 colaboradores, já atingindo quase 1.400 agora, com presença em mais de 20 países e atendendo a mais de 800 organizações pelo mundo afora. A ideia do ISG, né, que significa Information Service Group, é justamente essa, é fornecer informação sobre o que há de novidades em termos de tendências de tecnologia, de tendências aí de inovação, de transformação digital. E esse é o intuito e o foco do ISG. A ideia do ISG, na verdade, é criar comunidades de fornecedores, de empresas que fornecem algum tipo de tecnologia, como, por exemplo, a ISH fornece serviços e soluções de tecnologia, e atender também organizações que utilizam nossos estudos para tomar algumas decisões estratégicas. Hoje, empresas que assinam os nossos relatórios, existem mais de 2.000 corporações e instituições governamentais ao redor do mundo, e a ideia é que a gente junte esses dois mundos, o mundo de quem presta um bom serviço e uma boa solução, e o mundo das empresas que querem fazer a aquisição ou contar com parceiros que possam suportar nos seus objetivos estratégicos. Também, só para contextualizar, um diferencial do ISG é que, apesar da metodologia e do estudo ser global, o foco é regional. Então, nós temos aqui algumas regiões onde nós aprofundamos o estudo, e o Brasil é uma delas. Aqui em 2023, nós temos aqui alguns estudos que foram feitos, e em destaque aqui está o estudo de cybersecurity, mas outros temas tão importantes quanto, por exemplo, a questão de ESG, a questão de digital business, the future of work, os grandes ecossistemas aí de fornecedores como Google, Microsoft, Oracle, SAP. Nós também fazemos estudos regionalizados com essa metodologia. E com isso, o que nós conseguimos? Aplicar uma metodologia e um critério e uma análise global com foco no mercado local, que é um grande diferencial. Então, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos falar principalmente de Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil? Falar um pouquinho também da metodologia. O critério que nós utilizamos aqui, ele é bastante rigoroso. Para nós chegarmos aqui nesse mapa que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela, nós temos uma metodologia que internamente nós chamamos 7x7, onde nós analisamos algumas dimensões da atratividade do portfólio da solução de cada empresa, e também nós olhamos a força competitiva dessa organização, e aí nós fazemos a plotagem em 4 grandes quadrantes: líderes, onde a ISH está posicionada; os Product Challengers, que são empresas que têm uma oferta bem interessante, mas ainda tem um espaço de mercado para conquistar; os Contenders, que são empresas de nicho ou empresas que estão iniciando a trajetória em um determinado tema; e os Market Challengers, que são empresas que têm uma grande penetração de mercado, porém, ainda precisam ou estrategicamente decidiram não ter uma oferta tão sofisticada quanto os líderes de mercado. Então, só detalhando um pouquinho mais, em termos aqui de critérios, o que nós olhamos, né? Quando a gente olha o portfólio, a gente olha esses 7 temas que estão aqui na apresentação, a gente olha a estratégia e a visão da empresa, para onde ela vai, o quanto que ela está investindo aqui no Brasil, que diferenciais que ela está criando, a parte de competência tecnológica, a questão de profundidade do portfólio, né, até onde ela detalha ou entrega a solução, toda a parte de funcionalidades
e features que ela entrega na solução também é um dos critérios que nós utilizamos. Olhamos também a questão do momento, né, ou do tempo de mercado que a empresa tem na região onde nós analisamos. Toda a questão legal de conformidade, de security e de compliance também é utilizado. E uma questão, quando a gente olha a questão de portfólio, é o ciclo de vida e a abrangência desse portfólio, a capacidade da empresa de estar sempre se atualizando, incorporando novas novidades, nós vamos falar de algumas daqui a pouquinho. E tudo isso é olhado como um questionário bastante extenso e com uma metodologia de pesquisa de mercado, inteligência de mercado bem grande que nós fazemos, para fazer a pontuação que nós mencionamos. E quando a gente olha a questão de competitividade, nós olhamos outros aspectos, como, por exemplo, o ecossistema de parceiros ou a escalabilidade que a empresa tem na região, como que ela faz o go-to-marketing, como que ela divulga as suas soluções, como que nichos que ela atua, ou que públicos e mercados que ela atende. Toda a questão de confiabilidade, né, a maturidade financeira que a empresa tem, a capacidade de execução, a capacidade de entrega no país, isso eu vou frisar algumas vezes essa questão, o foco aqui é Brasil. Toda a questão de inovação e a capacidade de P&D, né, que ela tem de pesquisa e desenvolvimento, a flexibilidade em termos de modelos comerciais, a presença geográfica e principalmente a experiência do cliente e desempenho do negócio. São aspectos que nós olhamos aqui na nossa metodologia. Então, é uma metodologia global, bastante madura, bastante estruturada, e que nós utilizamos aqui para fazer a pontuação dos temas que nós analisamos aqui no mercado brasileiro. Para entrar no tema de cybersecurity propriamente dito, eu costumo usar essa apresentação aqui, onde eu digo que se uma imagem vale mais que 1000 palavras, 2 imagens valem mais que 2000 palavras. Quando começamos a pandemia, a gente teve que enfrentar uma nova realidade, as empresas tiveram que se adaptar, as pessoas foram para casa trabalhar. E no final de 2020, nós começamos aí a ter uma compilação de vários ataques cibernéticos, principalmente aqueles que tiveram uma grande repercussão na mídia. Então, o que eu estou colocando aqui são fontes do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados. A gente, no primeiro ano de pandemia, foi natural que nós tivéssemos aí um momento de adaptação para aprender a trabalhar remotamente, para aprender fazer com que as pessoas trabalhassem de qualquer lugar. Então, foi um grande aprendizado. Passado 2 anos depois da pandemia, para nossa surpresa, a situação piorou, né? Na medida que as empresas aprenderam a trabalhar remotamente, infelizmente, os hackers também aprenderam a explorar vulnerabilidades, aprenderam se sofisticaram, acabaram incorporando também tecnologias e desenvolvendo aí algumas coisas usando altíssima sofisticação em termos de aparato tecnológico. E 2023, né, como foi mencionado aqui no começo, também nós tivemos um número expressivo aí de ataques aqui no Brasil. Por isso da importância do tema, por isso da importância aqui desse estudo e por isso da importância de ter soluções em malha ou mesh, como o Anderson vai explicar daqui a pouquinho, para a gente se proteger desse cenário aqui que só tende a se intensificar, porque da mesma forma que as empresas estão aprendendo a se proteger, né, também as vulnerabilidades estão cada vez mais exploradas. Então, é uma briga, realmente, é uma corrida aí que nós temos que ajudar o mercado como um todo a se organizar e a se proteger. E como nós analisamos o mercado? Nesse estudo aqui que eu vou comentar com vocês, nós olhamos algumas áreas foco, né? Alguns quadrantes, que são esses temas que nós estamos olhando aqui na tela. Nós olhamos soluções propriamente ditas, que foi toda a parte de IAM, Identity and Access Management, toda a parte de gerenciamento de identidade e acesso, toda a parte em alguns países, esse quadrante foi aprofundado no DLP. Aqui no Brasil, nós olhamos esse tema dentro do XDR, do Extended Detection Response Solutions.
Então, também nós analisamos quais são as soluções e o que o mercado brasileiro está fazendo em termos de XDR. Globalmente, nós conduzimos, e isso está no nosso relatório, um estudo para falar de segurança para a borda, né, de Security Services Edge. Então, como que as empresas estão se preparando para, à medida que as empresas estão adotando tecnologias como, por exemplo, a IoT, ou expandindo mais devices conectados, como é que a gente garante que na borda a segurança estará plenamente intensificada? E 3 quadrantes de serviços. Toda a parte de Technical Security Services, a parte de Strategic Security Services e a parte de Managed Security Services SOCs. Importante falar também da volumetria. Além de nós fazermos esse estudo aqui em 10 países, globalmente nós olhamos mais de 260 empresas, sendo que aqui no Brasil nós analisamos um universo de 103 empresas em todos esses temas, mas que resultaram aqui no trabalho que nós vamos compartilhar com você. Então, o trabalho, além de ser rigorosamente feito em cima de uma metodologia global, ele também teve uma abrangência muito grande em termos de geografia e em termos de temas e número de participantes e empresas analisadas também. Foi um estudo muito interessante, muito bem conduzido. Quais algumas insights, né, e alguns temas principais aqui de cada um desses temas aqui que eu queria trazer para vocês, em alguns minutos. Primeiro, hoje é um consenso que, dado que as barreiras da empresa foram superadas em termos de onde as pessoas estão e o que elas estão fazendo, um consenso na comunidade de segurança é que a questão de identidade e acesso é a nova fronteira, é onde tudo tem que ser muito bem calçado e muito bem estruturado. E quando nós olhamos as soluções de IAM, de gerenciamento de identidade e acesso no mercado, o que nós observamos? Observamos principalmente 6 grandes tendências e relacionadas com o que o mercado está fazendo, mas nitidamente pelo que os líderes que estão aparecendo aqui no estudo, alguns parceiros da ISH estão fazendo. Então, primeiro, nuvem é um fato. Então, hoje, o acesso de identidade ele está sendo feito em nuvem também, e também prevendo soluções para a nuvem, ou seja, as soluções de gerenciamento de identidades, elas rodam em ambientes de nuvem e também estão preparadas para se proteger e para proteger todos os acessos que acontecem em nuvem. Também, um outro ponto é a questão de confiança zero, ou Zero Trust, onde se pressupõe que todos os usuários ou dispositivos não são confiáveis até que se prove o contrário, até que eles sejam verificados. Essa é uma outra grande tendência no mundo de identidade e acesso. Uma outra tendência que nós observamos, principalmente nas empresas que têm uma solução líder, é que as soluções também estão incorporando aspectos de governança e administração de identidades, né, que é a sigla IGA, para gerenciamento de um número crescente de acessos cada vez maior, com uma complexidade cada vez maior, uma geografia e uma necessidade de negócio cada vez maior também. Então, as empresas que estão incorporando algum tipo de solução estão incorporando internamente também toda a parte de governança e administração de acesso. Um outro fato hoje os acessos aos sistemas não são feitos só por funcionários. Várias empresas de vários segmentos, médicos, seguros, financeiros, estão colocando serviços à disposição do cliente. Então, a parte de Customer IAM, ou em algumas soluções vocês vão ver Consumer IAM, é um fato, ou seja, eu preciso gerenciar também a identidade de um eventual cliente que está se logando na minha plataforma, ou nos serviços online que eu estou oferecendo, e garantir que aquela pessoa realmente esteja navegando num ambiente seguro e que ela seja ela mesma. Então, essa parte de Customer IAM é uma outra tendência que nós identificamos. Uma outra tendência também foi a questão de fazer identificação de não humanos, com os adventos que nós temos agora, né, principalmente de dispositivos de IoT, soluções de M2M, IAM, o que nós estamos notando? Né? Mais devices estão fazendo transações efetivas de negócio mesmo, né? estão às vezes, fazendo autenticação em sistemas corporativos, e com isso nós precisamos garantir que esse acesso ele é correto e está sendo feito pelo dispositivo correto, pelo robô ou por qualquer dispositivo. E uma outra
tendência também que nós olhamos nessa parte de identidade é a questão de autenticação sem senha, ou em inglês o passwordless. Ou seja, cada vez mais as empresas estão usando biometrias, tokens e outros dispositivos, muitas vezes em conjunto com a senha também, mas é uma tendência de mercado que essa parte de tokenização e identificação por um meio que não seja a senha, seja uma coisa cada vez mais utilizada pelos sistemas. Olhando um pouquinho, falando da parte de XDR, também essa questão da segurança em nuvem é uma questão que as soluções de gerenciamento estendido estão olhando cada vez mais. Toda a parte de automação e orquestração já estão sendo incorporadas nas próprias soluções. Isso é uma tendência que nós vemos em todas as soluções de mercado. Integração com inteligência de ameaça, e aqui nós estamos falando em toda a parte de contextualização de acessos, se um determinado acesso está sendo feito dentro de um padrão que é aquele que é o esperado. E uma coisa também é a análise comportamental, ou seja, dado que um determinado usuário ou pessoa está fazendo um determinado acesso, está dentro de um padrão que ela costuma fazer. Se uma pessoa trabalha no horário comercial e de repente fez um login de madrugada, o que aconteceu? E uma outra questão também é a questão de serviços de XDR gerenciados, sejam feitos pelas empresas que prestam a solução ou por seus parceiros, cada vez mais features e funcionalidades para permitir que isso seja feito de uma forma gerenciada, é uma realidade, uma tendência que nós temos aqui no mercado como um todo. Agora, entrando um pouquinho na parte de serviços, e aí vocês vão ver que todos os quadrantes aqui, a ISH ela aparece aqui no quadrante de liderança. Primeiro, vamos começar aqui pela parte dos serviços estratégicos. O que acontece? As consultorias cada vez mais estão fazendo uma consultoria não da parte de tecnologia propriamente dita, mas sim fazendo a gestão do risco do negócio como um todo. Hoje, um risco de segurança implica num risco de negócio também, e as consultorias estão muito atentas, trazendo frameworks, trazendo método para fazer com que esse gerenciamento seja feito de uma forma muito bem estruturada do ponto de vista de negócio e não somente de tecnologia. Toda a questão de governança de segurança cibernética, daqui a pouquinho eu vou falar que segurança deixou de ser um assunto exclusivo de TI e hoje está espalhado pela organização como um todo. Então, essa questão de quem decide o modelo de governança, quem são as pessoas-chave que podem ou não tomar uma decisão relacionada à questão de segurança, isso é uma coisa que as empresas estão apoiando as organizações a estruturarem e fazendo de uma forma muito bem feita. Realidade, né, nós estamos aqui com 5G, que já é uma realidade no Brasil. Desde novembro do ano passado não se fala de outra coisa que não seja GenAI, e, consequentemente, o assunto inteligência artificial ganhou muito destaque pela parte de blockchain. E essas novas tecnologias, todas as empresas estão muito ávidas para usar, mas existe intrinsecamente um risco de se usar essas tecnologias se alguns cuidados não forem tomados, principalmente na questão de transparência de informação e de resguardo de informações, principalmente as mais sensíveis do ponto de vista de dados pessoais. Outra questão também é que no Brasil, o LGPD já é um fato, já há atuações de algumas empresas, já há fiscalização, e todas as empresas elas precisam se adequar e as consultorias têm um papel muito importante de fazer uma adequação rápida e contínua para garantir que toda a questão de conformidade com a parte legal seja feita. E uma coisa importante também, assim, segurança não é um evento, é um programa, é um processo que você implementa e ele passa a fazer parte do dia a dia das organizações como um todo. Então, toda essa parte de ajudar a desenvolver um programa de segurança, um plano de segurança e como fazer isso é uma coisa que se espera das empresas que prestam serviço de consultoria como um todo. Uma outra questão também, onde, mais uma vez, a gente viu a ISH aqui como líder desse processo, feito toda a parte de planejamento, do pensar de como fazer com que a segurança seja uma realidade, existe uma questão aqui de fazer com que isso aconteça, ou seja, serviços técnicos precisam ser feitos, tecnologias precisam ser implementadas ou adequadas, e aí entra um portfólio aqui que nós olhamos de todas as empresas aí que estão fazendo a parte de implementação de serviços técnicos. Ou seja, a exploração de vulnerabilidade, então testes de penetração hoje são feitos com uma sofisticação muito maior,
Algumas empresas têm estrutura de Red Team, Blue Team, Purple Team. São vários tipos de organização para explorar essas vulnerabilidades e a gente vê que isso é uma oferta que cada vez faz mais sentido, as empresas precisam disso. Toda a parte de resposta a incidentes, é, preparar as empresas com tecnologia e com todo tipo de processo e de cultura para fazer com que as empresas respondam a qualquer tipo de incidente de segurança, seja um ataque, seja um vazamento de informação. Isso é importante também. E a gente costuma dizer que o ser humano sempre é o elo mais fraco dessa corrente, né? Então, toda a parte de treinamento, campanha, de phishing, de vishing, né? Seja de ataque por e-mail malicioso ou por exploração de engenharia social é importante também. E as outras coisas que o pessoal está fazendo também em serviço técnico é ajudar na questão de automação e algumas empresas têm portfólio específico para lidar com ransomware. Quem passou por isso sabe o pesadelo que é. Então, é delicadíssimo, envolve imagem, envolve credibilidade. Então, algumas empresas têm portfólios específicos para lidar com situações de ransomware, e isso é uma tendência que nós vemos aqui também na parte de serviço técnico. Indo agora para a parte de relacionamento de longo prazo, o que acontece? Segurança é uma ciência e precisa ser mantida, não apenas implementada. Então, toda a parte de serviços gerenciados de segurança é um fato que as empresas estão cada vez mais contratando no mercado. E aqui também, né, a parte de segurança baseada em nuvem é uma tendência que nós vemos em todos os prestadores de serviço. Também, em tempo de prestação de serviço, a questão de ter um serviço contínuo de segurança de confiança zero, de Zero Trust, para garantir que realmente todas as pessoas estão acessando apenas a informação que precisam. Toda a parte de automação e orquestração de segurança também é um fato e é um serviço que nós vemos cada vez mais aí, empresas prestando isso como um serviço contínuo dentro das organizações. Lá no começo eu falei um pouquinho de XDR, então toda a parte de detecção e resposta avançada no formato de serviço é um fato, um serviço que cada vez mais empresas estão contratando isso, de empresas especializadas e não fazendo isso só internamente. E toda a parte de detecção e resposta gerenciada, né, que é a parte de MDR, é um assunto emergente, todas as empresas estão investindo bastante nisso, e os prestadores de serviço, ou daqui a pouco o Anderson vai falar um pouquinho do que a ISH está fazendo nesse sentido, estão fazendo isso também. Então, essas foram algumas tendências, e aí, só para encerrar, qual que é o recado final aqui? Como eu mencionei, segurança não é mais uma exclusividade da área de TI. Hoje em dia, praticamente todas as áreas de uma organização, elas estão envolvidas e precisam tomar cuidado com esse assunto. A parte de recursos humanos tem muita preocupação em relação à privacidade da informação, toda a parte de sensibilização, capacitação, treinamento. Então, é uma área que está muito envolvida com o assunto de segurança. A parte financeira, além de todo o sigilo de informações financeiras, está contribuindo bastante com a parte de orçamentação para que esses projetos se tornem realidade e fazer toda a gestão de custos. Parte de marketing também está envolvida, porque as empresas agora estão fazendo serviços eletrônicos a clientes, então toda a parte do serviço em si, toda a questão de publicidade online, a parte de campanhas, tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade nesse mundo cibernético que nós estamos vivendo. As áreas internas aí de compliance estão muito envolvidas, fazendo toda a questão de prevenção e gestão de riscos, a parte de auditoria e rastreabilidade. O pessoal de ciência de dados tem que ter uma preocupação muito grande com a parte de segurança, de qualidade de dados, que é um dos tripés de segurança, né? Toda a parte até de algumas empresas estão começando a fazer monetização de dados, então isso é um assunto que envolve também. Temos as áreas técnicas, né? Principalmente o CISO, o CIO e o CTO, que sempre estiveram muito envolvidos com a parte de segurança, mas que agora estão com uma agenda mais intensificada em relação ao tema. E eu deixei por último, mas com certeza não é o menos importante, o C-Level como um todo, mas principalmente a presidência, os CEOs das organizações, estão cientes de que segurança é um assunto que pode impactar a reputação da empresa, impacta a segurança, pode parar a operação, e existe uma preocupação muito grande aí com a garantia de conformidades que estão sendo feitas. Então, esse era um pouco dos assuntos que eu tinha aqui para compartilhar com vocês.
Eu sei que tem algumas perguntas aqui que estão no chat aqui, mas aí eu vou passar a palavra para o Anderson e a gente responde as perguntas no final. Anderson, por favor, fique à vontade. Excelente, David. Obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar a tela aqui logo. Bom, antes da gente começar aqui, fiz 5 anotações da tua apresentação que eu acho pertinente a gente fazer um gancho para a minha fala. A primeira, hoje, especificamente cenário brasileiro, nós não temos uma pesquisa qualitativa do porte como vocês estão fazendo aqui, né? Por que que eu estou afirmando isso? A nossa área cuida especificamente dessa parte de inteligência de mercado e por mais que a gente até tenha outras instituições fazendo uma análise de mercado do ponto de vista de tamanho, etc., a gente não tem uma pesquisa com direcionamento qualitativo para o âmbito de empresas do que a gente está fazendo. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que salientar aqui nessa estrutura. Segundo, né, eu vi e me deixa isso muito feliz porque a pesquisa está aumentando, né, entrando em méritos importantes da estrutura quando a gente pensa em segurança. Fiz aqui as anotações de identidade, XDR, serviços técnicos, serviços estratégicos, serviços gerenciados, né? Por que isso tudo? Lá no início, na abertura que você fez, você comentou que a gente estaria entrando no mérito de arquitetura mesh. E quando a gente olha para todas essas estruturas, isso aqui faz parte daquele exemplo que você colocou. Por quê? Indo para o próximo tópico aqui, que são superfícies, hoje é exatamente o que você colocou na tua apresentação. A gente tem uma superfície de aplicação, a gente tem uma superfície do dispositivo do usuário do servidor, a gente tem a superfície na rede, em nuvem, dados que estão trafegando para lá, identidade do usuário, identidade de alguma entidade que está dentro da rede, e-mail, o próprio navegador. No total, a gente está falando aqui de 7 superfícies viáveis onde está acontecendo algum tipo de troca de informação. E qual que é a implicação disso tudo, né? Você criou o gancho da estrutura da pandemia. Aquilo ali é importante, porque o que antes era uma, vamos dizer assim, oculto do ponto de vista de entendimento, veio à tona no momento do caos, né? Que é o que a gente brinca aqui quando a gente está fazendo os estudos, porque a mudança de chave foi muito rápida e esses perímetros, essas superfícies ficaram expostas de uma maneira muito instantânea. Isso causou um susto na maioria das organizações, então, nos últimos meses, o nível de exposição cibernética aumentou drasticamente, que é o cenário que você colocou. Durante a pandemia, eu tinha uma quantidade X de ataque. Nos últimos 12 meses, o negócio triplicou, quadruplicou de uma velocidade fora do normal, que não estava, né, prescrito na escala que anteriormente estava preconizado. E juntando esses 4 pontos aqui que a gente colocou, a pergunta que fica é, né, como que eu descomplico isso tudo? Como que eu aumento minha maturidade? Então, entrando aqui já nessa estrutura e levando para a pauta que é o mérito do nosso webinar de hoje, a arquitetura mesh, nada melhor do que começar com maturidade. E isso é importante, né? Quando vocês colocam como instituição de pesquisa os serviços estratégicos, né, fazendo uma analogia para a nossa jornada aqui, ISH de maturidade, é onde a gente entende aquele nível 1, governar. O que que é isso? É um planejamento estratégico. É eu entender minha organização, é eu entender minhas dores, é eu entender o momento que eu estou, para onde que eu devo ir, que tipo de informação é útil ou não, como que o meu negócio vai se comportar, como que eu planejo uma extensão daquilo do ponto de vista que se eu sofrer um ataque cibernético, como que eu vou conseguir voltar rapidamente? Como que eu consigo permanecer online? Como que eu diminuo o tempo para eu recuperar meu ambiente? Então, tudo isso são serviços estratégicos. E eu sempre brinco aqui dentro de casa quando a gente está conversando e fazendo brainstorming para levar esse discurso e que isso seja evangelizado para todas as áreas. Antes da gente levantar um prédio,
a gente precisa que um arquiteto desenhe qual que vai ser a estrutura. Por quê? Eu posso chamar um pedreiro, eu posso chamar um engenheiro civil, eu posso chamar um engenheiro elétrico, eu posso chamar um mestre de obras. Eles fazem parte da construção, mas alguém precisa desenhar aquilo antes. E quando a gente fala desenhar aquilo antes, é arquitetar a fundamentação. Porque se eu começo a construir, eu vou construir, mas pode ser que a construção final não seja bem aquilo que eu estava pensando. E aí, quando a gente pensa em arquitetura, é justamente isso. É eu desenhar os parâmetros que eu preciso para ter um vislumbre para onde eu vou. Pode acontecer alguma coisa naquele caminho? Pode. Mas eu saber para onde que é a jornada é o mais importante. Então, quando a gente olha para governar, é isso. É fazer uma introspecção, planejar, criar políticas, fazer a gestão, programas, eu entender meus riscos, quais os impactos atrelados e me estruturar para que eu possa ter certeza daquilo que eu vou dar como passo seguinte. E ainda na estrutura de governar, por incrível que pareça, né, apesar de ser um controle, para a ISH, identidade, assim como para vocês na pesquisa, é latente, porque é ela que são as pessoas, é ela que são as identidades. Alguém estará acessando alguma coisa, alguma aplicação estará acessando algo, e isso é crítico, porque se a gente pensar na linha temporal, lá na frente a gente vai falar dos controles. Mas, inevitavelmente, algum controle tem um acesso privilegiado naquele controle. Alguma aplicação, algum repositório de dados tem um acesso privilegiado naquilo. Então, se eu estou falando de um controle, antes de eu pensar no controle, eu tenho a identidade daquele controle. Então, a identidade precisa vir antes na hora que eu estou pensando em governar, porque eu governo meus usuários. Antes de eu pensar nos meus controles de segurança, no meu time, a minha organização já existe. Está lá as pessoas. A área de tecnologia, a área de segurança, ela é um veículo para que o negócio aconteça. Mas os meus usuários, né, a minha força de trabalho, ela já existe. Então, eu preciso governá-los. Porque é a partir dali que o problema pode acontecer. Geralmente uma credencial vazada, alguém obtém um acesso privilegiado e começa a fazer movimentação lateral até chegar onde ele precisa chegar para fazer o que ele tem por interesse. Então, todos esses cenários nos levam a crer que a identidade ela é parte estratégica e precisa estar dentro da governança. Superando essa etapa aqui, a gente entra no outro aspecto que você colocou no curso, durante o nosso curso aqui da apresentação, que é a parte de exposição cibernética. Comentou-se que os perímetros não existem mais, né? Ou os perímetros foram para mais próximo ainda do usuário. É o dispositivo móvel dele, é a identidade, são as aplicações que estão em nuvem. Mas essa é a realidade do momento. Então, como que eu contorno isso tudo? Eu tenho que fazer uma autoavaliação, um diagnóstico da minha estrutura. Eu tenho que fazer uma introspecção do ponto de vista de que eu me autoconheço, né? Eu sei exatamente o que tem dentro da minha infraestrutura, né? Às vezes alguma coisa está dentro da sua rede, da sua infraestrutura, da sua empresa, e ninguém faz ideia que aquilo está lá dentro, porque falta justamente esse conhecimento, né? O que está acontecendo dentro da minha rede? Alguma coisa nova foi colocada, eu tenho gestão sobre aquilo, eu sei de fato a implicação daquele ativo, qual que é a consequência daquilo. Esse é o primeiro ponto, eu entender internamente. O segundo é o que que da minha organização alguém de fora pode acessar. Está com um nível de exposição cibernética externa. É o segundo passo, porque alguém de fora vai conseguir acesso dentro da minha estrutura. Eu tenho que ter esses mapeamentos também. Entender quais são as aplicações que estão viradas para a internet, que tipo de acesso remoto alguém vai ter vindo da internet para dentro da minha rede. Todos esses aspectos me levam a um nível maior de maturidade para que eu me autoconheça. Eu já sei o que tem dentro da minha casa e do muro da minha casa para fora, eu também sei o que está acontecendo. E tem um outro aspecto, que é um aspecto ainda não tão familiar a todos, que é o do desconhecido. Na famigerada Dark Web, né, que as pessoas gostam de comentar, será que tem alguma coisa da minha organização, de alguma pessoa VIP dentro da minha estrutura, que está sendo, né, debatida, está sendo comercializada,
está sendo veiculada nessa estrutura, eu preciso entender isso também. Então, quando a gente olha do prisma de exposição cibernética, é isso. Como estou dentro de casa, como estou do meu muro para fora e o que fora da minha casa estão falando de mim. Eu preciso entender esses três aspectos, porque juntando esses três, eu consigo ter um panorama mais completo da minha exposição cibernética. E a partir dali eu vou priorizar, eu vou classificar, eu vou priorizar, eu vou mitigar e eu vou remediar. É fazer o ciclo completo para que eu tenha capacidade de autoconhecimento. Nesse aspecto, muitas das vezes é negligenciado. A gente para onde? Eu faço a interpretação, eu faço a busca das informações, eu faço a classificação, eu priorizo, atribuo risco e paro. Aí é que mora o problema. Muitas das vezes as organizações estão cientes, mas elas não deram os dois últimos passos: mitigação e remediação. Como que eu corrijo aquilo? Ou como que eu impeço alguém de fazer um acesso até que eu tenha tempo para corrigir? Porque muitas das vezes é difícil. Eu não consigo fazer uma correção imediata. Eu tenho que levar aquilo ali para um desenvolvimento, ou é uma fábrica de software terceira que desenvolveu alguma coisa para mim, aquilo está vulnerável, mas eu preciso corrigir. Como que eu mitigo? Controles compensatórios. Eu vou ter que fazer alguma coisa para que alguém não acesse aquilo, enquanto eu dou tempo para quem de direito fazer os tipos de correções necessários. Então, nesse autoconhecimento, é importante a gente ter essa ciência dessas três fronteiras, né? Dentro de casa, do muro para fora e do desconhecido. Superando essa etapa, a gente tem que dar o próximo salto em relação à nossa capacidade preventiva. O que é isso? Na introdução da minha fala, eu comentei das 7 superfícies. Os controles de segurança são inúmeras sopinhas de letrinhas, né? Do tão qual que a gente não vai conseguir nem listar todos, é humanamente impossível. Cada hora está surgindo uma tecnologia nova, mas a gente sabe o passo essencial, né? Porque a lógica, ela é simples. Eu preciso ver para conseguir monitorar e conseguir detectar e responder. Se eu não estou enxergando alguma coisa, muito provavelmente, se alguém usar aquilo ali como um vetor de ataque, vai passar, porque eu não estou olhando para aquele pilar. Então, quando eu comentei das 7 superfícies, as aplicações, os dispositivos, a rede, a nuvem, a identidade, o e-mail e a navegação, tudo isso são vetores. Então, o que é prática comum para a gente, né, se a gente colocar um aspecto de Trust Advisor, né, um conselheiro para vocês? Primeira coisa é cobrir a superfície. É melhor ter um controle em cada uma do que 3 controles em uma e você ficar descoberto em outra. Então, vá lá e popule com um controle em cada uma delas. Elevou o nível de maturidade, você já tem uma visão holística, começa a aprofundar o nível. Porque aquelas superfícies vão emaranhar numa estrutura muito maior. Se eu for numa estrutura, por exemplo, de nuvem, vai ter múltiplas tecnologias lá dentro. Se eu for numa estrutura de endpoint, vai ter múltiplas tecnologias lá dentro. Pegue a principal em cada uma desses pilares, construa uma fundamentação sólida para dar o próximo salto. Então, esse é o recado, sem a gente se estender com relação aos controles de superfície. Amplitude de visão, eu tenho mais capacidade de detecção para uma ameaça que possa estar explorando alguma coisa. Botei os controles em cada uma dessas superfícies, como que eu melhoro a minha capacidade? Porque não adianta simplesmente eu chegar lá e falar, olha, eu já tenho, comprei a melhor ferramenta de EDR, melhor ferramenta de WAF, melhor ferramenta de SCASB, melhor ferramenta de e-mail. Cobri, posso ir numerando aqui, mas vamos dizer que a gente cobriu as 7 superfícies com as outras tecnologias. Mas ainda assim, eu posso ir além, com serviços de inteligência. Como que eu consigo pegar aquela configuração padrão de uma solução de um fornecedor que me entregou naquela estrutura e ir além com ela? Como que eu agrego inteligência? Indicadores de ataque, indicadores de comprometimento, ou baseline de configuração, ou um assessment. Eu preciso trazer inteligência para validar se aquele meu controle está fazendo o dever dele ou ele pode ir além. Essa é a parte importante do serviço de inteligência cibernética. É eu testar
se a minha capacidade de detecção está em dia. É eu testar se a minha capacidade de prevenção está em dia. Se tiver, melhor coisa, mas ele é cíclico. Se não tiver, o que que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Qual é a recomendação? Então, a inteligência ela tem que entrar nesse exato momento, porque eu já construí as minhas fortalezas, já tenho os meus controles, e eu preciso validar se isso está de pé. Ou simplesmente está lá, mas não está executando a função que era para estar executando. Então, a inteligência vai dar esse conforto para a gente e vai trazer um próximo passo de maturidade. Fortalecer as minhas estruturas, como que eu vou além? Aqui depende. É a hora que começa a bifurcar, dependendo da realidade de cada uma das organizações. Por quê? Se a organização for muito grande, pode acontecer, a probabilidade maior, dela ter um time mais robusto. Se a organização for menor, pode acontecer de ser um time mais enxuto, multidisciplinar. Então, cada uma vai ter a sua nuance. E não necessariamente é excludente. Vai depender da realidade do setor, vai depender da realidade de negócio e que tipo de atenção está sendo dada. Mas, no final do dia, o próximo passo é o quê? Como que eu sustento tudo? Eu construí a minha política, eu estou governando minhas identidades, eu já me autoconheço e sei o que está acontecendo da minha organização para fora. Eu botei meus controles em dia, isso em tese. Eu estou trazendo um nível de proteção maior para a minha estrutura. Só que agora, né? O navio já está no mar. Como que eu vou do Brasil para a Europa? É a hora que eu preciso sustentar o ambiente. Às vezes pode cair no cenário de que eu tenha recurso para isso, às vezes não. Então, eu sustentar é a hora crítica, porque o ongoing, como a gente chama, ele não é simplesmente aperta o play e deixa tocar. Eu preciso fazer health check, eu preciso entender como é que está a evolução do ambiente, eu preciso fazer algum ajuste, eu preciso fazer alguma coisa para que aquilo não seja estático, mas sim dinâmico, e consiga se adaptar à realidade da organização. Então, sustentar é isso. É eu manter as atividades conforme era preconizado no escopo de serviço, mas ir além. Como que eu me adapto? Como que eu dou continuidade naquela estrutura? Superei essa etapa. Eu tenho meus controles, né, cada uma na sua vertical. Eu estou administrando bem aqueles controles. Eu posso ir além. É a hora de eu entender que eu já sei identificar, eu já sei prevenir. Eu preciso detectar e responder. É um outro cacife intelectual importante nessa estrutura, porque muitas das vezes a gente tende a parar nesse aspecto da metade do nível 4, que é o quê? Eu trouxe, eu já tenho uma política formal de segurança, eu já tenho programas, eu já tenho análise de impacto, eu já faço assessment, eu já faço gestão de vulnerabilidade, coloquei meus controles em linha e tenho administração disso tudo. Mas às vezes falta o cacife intelectual para alguma coisa aconteceu de alerta. O que que é isso? Se é um falso positivo? Se é um falso negativo? Essa estrutura, ela tem alguma implicação de negócio ou não? É algo trivial? Eu preciso entender isso. Porque às vezes um alerta tem múltiplas origens e tem múltiplos resultados. E eu correlacionando isso tudo numa estrutura de XDR, como foi colocado pelo ESG, ou numa arquitetura tradicional, ela vai traduzir esses alertas em alguma coisa útil para a organização. Às vezes pode ser um ataque, às vezes não é nada. Então eu tenho que documentar isso tudo, do ponto de vista de detecção. E quando a gente fala do ponto de vista de resposta, é esse ser habilmente capaz de responder alguma coisa quando ela for detectada. E nesse aspecto é a grande dificuldade, porque se a gente for fazer uma analogia, é a disciplina mais difícil de todas. Eu responder ao incidente. É a hora que geralmente acontece o caos, né? Monta sala de guerra, chama fulano, chama ciclano, o ambiente está parado, o board está cobrando alguma coisa do time de operações para que o ambiente seja restabelecido, cenário do caos. É a hora que precisa de alguém que consegue fazer a liderança, é a hora que precisa de alguém que sabe documentar isso tudo, sabe como se comunicar para fora da organização, sabe como se comunicar para dentro, sabe estruturar um plano de resposta e sabe fazer a remediação e a recuperação do ambiente inteiro. Responder incidente não é um negócio trivial. Às vezes, por mais que a gente
já tenha feito aquele tipo de resposta a incidente, acontece de novo o mesmo incidente, né, aquele mesmo tipo, numa outra organização, e pode se levar mais tempo ou menos tempo, e a gente tem que executar outras coisas, porque nada é estático, né, tudo é dinâmico. A forma como os ataques estão acontecendo, a forma como a organização responde, a forma como múltiplas empresas podem olhar para esse prisma varia. Então, tem que ter cuidado quando a gente fala de resposta a incidente. É a hora mais crítica. É a hora que, de fato, todo aquele investimento que foi feito vai ser colocado em jogo para alguém. Porque enquanto a segurança está quieta, né, não aconteceu nada, a gente é sempre indagado. Por que que vocês estão gastando dinheiro? Mas quando alguma coisa acontece, e aí? Quanto tempo vocês vão voltar? Então, esse é o grande dilema quando a gente fala em detecção e resposta. E por último, não menos importante, é a melhoria contínua. Porque eu não posso ser cego e pensar que uma vez que eu trilhei essa jornada, ela é uma via de uma mão. E isso aqui é um PDCA, né? Isso aqui é um ciclo contínuo. Eu tenho que revisitar essas estruturas e entender como estou, o que pode ser melhorado e para onde eu estou indo. Então é o tempo inteiro, ciclo de melhoria. Volta no planejamento, está adequado ou não? Volta no programa de segurança, está adequado ou não? Volta na governança de identidade, alguma coisa está interessante, precisa ser melhorada, o que está legal ou não? Vai na exposição cibernética, avalia. Vai nos controles de segurança, avalia também. Vai na inteligência, vai na sustentação, vai na resposta. Por quê? Nada é estático. Os nossos controles aqui podem ser ineficientes daqui a 30 dias, 90 dias, 6 meses. Segurança é mutável. Toda hora está saindo alguma coisa nova que pode simplesmente dar bypass no controle de segurança ou no mecanismo que a gente tem estabelecido. Então, essa é a máxima da melhoria contínua. Não pressupor que eu estou bem, mas sim em constante busca pela perfeição, porque a perfeição é utopia. E de maneira rápida aqui agora para a gente concluir, a gente já falou de arquitetura mesh no slide anterior, mas agora vocês vão ter uma fotografia que vai levar tudo isso que a gente comentou no slide anterior de maturidade. Quando a gente comentou de governar, é a fundamentação. Vou levantar um prédio, faço o desenho daquilo tudo, coloco em linha as determinadas disciplinas, determinadas matérias que eu preciso estabelecer como prioridade para minha organização. Isso aqui é o alicerce do que vem em cima. Em seguida, nós comentamos lá no nível 2 da maturidade que eu preciso me autoconhecer, preciso conhecer daqui para fora e o desconhecido. É a parte de exposição cibernética. Fazer a priorização, fazer o inventário, remediação, mitigação, etc. Depois a gente evoluiu para os controles. Lembra que eu comentei de 7 controles? São as 7 superfícies. Existem 5, 10, 15, 20 tecnologias em cada uma dessas superfícies. A gente levaria aqui múltiplas horas para a gente gastar uma energia em cima de cada uma delas, mas é onde a gente está mais habituado a gastar, né, o nosso tempo, a gastar o nosso papo e a nossa energia do time. Mas ele é um pedaço da história. Depois, eu tenho que evoluir isso para um processo de integração com as fontes do dado. Lembram que eu comentei de serviços de inteligência, de eu agregar uma nova camada naquele controle que foi estabelecido e levá-lo além? Né? Esse é o passo, integração com os dados. Eu trazer a estrutura de CTI, de inteligência, para validar esse ambiente. Como que eu estou? Será que, de fato, aquela grande tecnologia daquele grande fornecedor está em linha com que um ataque recente, né, pode ocasionar no ambiente? Ela vai me proteger? Essa é a grande pergunta, né? É a grande sensação de que é um outro jargão que a gente usa dentro de casa, né? Eu consegui botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. É a hora que a gente vai validar isso. Não é porque eu tô com a Lamborghini que necessariamente ela vai pegar um ataque moderno. A estrutura lógica é muito mais complexa do que isso, né? Tem N mecanismos para que isso possa dar certo ou possa dar errado. Então é a hora que a gente tem que validar se vai dar certo ou vai dar errado. Superamos aquele grau 3 da maturidade. Estamos entrando agora na estrutura de gerenciamento.
Eu tenho que pegar todas essas informações que estão no meu parque, colocar isso num grande data lake e começar a mastigar esses dados. É eu fazer meu motor de correlação, entender aquilo ali, se tem algum alarme que já é conhecido ou não. É eu rodar o meu motor comportamental e entender se aquilo ali é um desvio, mesmo de alguém que eu acho que é baixo risco ou de alguém que não vai trazer um problema para a organização. Eu preciso entender. Às vezes alguém está disfarçado, pegou a credencial de alguém e está usando aquilo ali de maneira indevida. Então, esses desvios têm que ser observados, mesmo que seja alguém que tenha acesso, mesmo que tenha alguém que não tenha histórico. A gente tem que nunca pressupor que tudo está bem, mas sim desconfiar de tudo. Levar isso para uma estrutura de monitoramento e correlacionar essa estrutura inteira. Qual é o objetivo da minha organização? Eu preciso que esses alertas reflitam os objetivos das minhas organizações, para que meu time haja de maneira efetiva na realidade do meu negócio. E não fique nadando ou simplesmente gastando energia numa estrutura que não vai trazer resultado. É simplesmente cortina de fumaça, como a gente fala. Tá vindo um monte de coisa, aquilo ali é cortina de fumaça, e inevitavelmente um ataque vai passar, porque ele tá lá no meio daquela cortina de fumaça e alguém não olhou para ele. Então é a hora de eu trazer uma inteligência para dentro da estrutura de monitoramento dessa arquitetura mesh. Encontrei alguma coisa que de fato, né, tem ali uma anomalia, tem alguns indicadores, eu começo a investigar. Eu rodo hipótese, eu faço enriquecimento lá com CTI lá em cima, eu tenho uma automação e orquestração para testar isso em algumas outras estruturas, sandbox, né, por exemplo. Eu preciso validar se esse desvio é alguma coisa de fato. Ou não. Se não, o documento e vida que segue. Mas eu preciso entender. Porque é nessas mínimas nuances que alguma coisa geralmente passa. Porque hoje está tão moderno que ele consegue se camuflar dentro de uma estrutura que vai passar como se fosse alguma coisa legítima. E por último, né, se eu entender de fato que aquilo ali é um problema, eu tenho que estar pronto para responder para aquilo. Como que eu me comunico? Como que eu documento isso? Como que eu vou chamar os times? É multidisciplinar na hora de responder incidente. Como que eu vou conter isso? Eu preciso parar o sangramento, antes de tudo. Qual é o tipo de impacto que isso vai gerar na organização, né? E como que eu vou remediar e recuperar o ambiente? Esse último quadro aqui é o grande dilema de tudo. Muitas das vezes é a hora que aperta, é a hora do vamos ver. Do lado, né, paralelo a essa estrutura de arquitetura mesh, eu preciso ter alguém olhando para isso tudo. Porque isso aqui não vai ser orquestrado de maneira automática sozinho. São múltiplas áreas, são múltiplas disciplinas, são múltiplas estruturas. Tudo tem que estar muito bem coeso para funcionar. E para fechar, a grande fala que fica para vocês é o seguinte: não olhem para controle de segurança, serviço, software, hardware. A gente pode botar uma lista aqui muito grande. Tudo isso é um grande sistema. Tudo isso é arquitetura mesh. A gente está chegando nesse nível de maturidade agora nas organizações por causa do clímax que está se estendendo pelo mercado. E nesse aspecto, a gente tem que muito mais olhar para quem é capaz de entregar isso aqui de maneira coesa, de maneira de melhoria contínua, não buscando a utopia, mas sim a melhoria contínua, e traduzir isso aqui para a realidade da organização. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa 4, 6, 8 mãos, mas saibam que a ISH está pronta para ajudá-los nesse aspecto. Essa aqui é uma jornada, isso aqui praticamente nenhuma empresa vai ter uma estrutura dessa daqui completa, vai faltar alguma coisa, por isso da melhoria contínua, mas a gente tem que saber qual é a estrada que vai levar a gente para o futuro. Eu preciso entender a rodovia que eu vou botar meu carro e ele vai dirigir de maneira que eu vou chegar no destino que eu estou esperando. É isso, senhores, que a gente tem que ir para o bate-papo de hoje. Aí eu vou abrir para o meu amigo David também participar e a gente abrir para perguntas e respostas e outros detalhes. Aí a Jéssica pode nos ajudar. Anderson, você habilita a minha câmera aqui depois? A minha também, Anderson, por gentileza.
enquanto você vai habilitando, eu sublinhei uma frase que você falou aqui, que eu achei interessantíssima, que é: responder incidente não é trivial. É realmente, isso que você falou é uma verdade muito grande, porque é o que você falou, contexto, né? Uma indústria responder um incidente é completamente diferente de uma instituição médica, que é diferente de uma instituição financeira. Então, não é trivial responder um incidente. Parabéns aí pela exposição. E também parabéns aí pela arquitetura e pelo framework que você mostrou, de como estruturar uma solução mesh, em malha, né? Isso realmente é algo que as empresas precisam pensar seriamente, e contar com empresas que têm esse know-how como a ISH é muito importante. Eu agradeço. O grande dilema que a gente vive hoje, brincadeiras à parte, e debates intensos aqui dentro da empresa, com os nossos clientes na ponta, com os nossos amigos, tem muito misticismo, tem muita falácia e tem muito argumentações que são utilizadas de maneira a convencimento, mas a realidade ela é uma só. Então, quando você colocou do ponto de vista de XDA, por exemplo, a gente tem duas escolas lá. A gente tem a escola fechada e a escola aberta. Então, quando a gente pega outra máxima que a gente sempre fala aqui, né, o jabá do fabricante, não que a gente não necessite dos nossos parceiros, mas a gente tem que tomar cuidado. Escutar de tudo e reter o que é bom, né? Já dizia a sabedoria, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque determinados fornecedores, eles têm facilidade para a implementação de uma estrutura dentro do próprio ecossistema dele. Só que isso é utopia. Quem é a organização que tem 100% do parque de um único fornecedor, né? É muito difícil isso acontecer. Eu digo que eu nunca vi, né, em todo esse meu tempo de indústria. O outro ponto tem alguns que estão na jornada para ser open, mas fazem integração externa com poucas ou quase nada, ou ínfimas parceiros tecnológicos. Isso vai ter implicação na hora de eu detectar, na hora de eu responder. Pensa que meu parque é heterogêneo. Como que eu orquestro isso tudo? É difícil. E tem arquiteturas que são geralmente open. Então, quando a gente leva para esse mote do mesh, o mesh ele é muito mais um conceito, como eu te coloquei aqui agora, de eu orquestrar essas múltiplas matérias, essas múltiplas disciplinas de uma maneira saudável, de uma maneira executável, de uma maneira de melhoria contínua, do que de fato eu fechar a casa com black box, com um único fabricante. Isso não existe, né? Isso nunca vai acontecer. Mas é o nosso dever, né, como Trust Advisor aí, como conselheiros, indicar esse cenário e construir essa jornada junto com os clientes, né? Aproveitei para pegar um gancho aqui, é porque eu ia falar isso lá na fala e eu vou buscar por ele. Perfeito. Eu queria agradecer, se vocês tiverem antes alguma palavra final, e a gente aqui finaliza o webinar, então. Não, está ótimo. Eu queria, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, agradecer pelas pessoas que participaram aqui do webinar. E tem outra fala do Anderson que ele falou que é muito importante. Normalmente, o investimento em cybersecurity ele é reativo. Ou seja, tem que acontecer um problema, tem que acontecer alguma coisa grave para as empresas começarem a investir. Se você tem a possibilidade de sensibilizar a sua organização para fazer um investimento preventivo, faça isso, porque, como diz o ditado, é muito mais barato, né? Prevenir do que remediar. Às vezes, em alguns casos, não tem remediação. O estrago é tão grande que não tem remediação. Então, invistam na prevenção, invistam na proatividade e não esperem acontecer um vazamento de dados ou um ataque de ransomware na sua empresa para você começar a investir. Pode ser muito tarde. A última frase que eu deixo, puxando um gancho com a outra que eu já tinha colocado, da utopia, olhem, né, sejam criteriosos, avaliem, conforme foi a pergunta, né, a última pergunta feita, e entendam, de fato, quem vai estar junto com vocês, porque essa jornada, frisando, ela não é uma jornada utópica. Utopia não existe. Vocês não estarão 100% com todas essas estruturas montadas. Afirmar que estará 100% seguro é uma falácia.
O importante é vocês entenderem que o parceiro que está do lado de vocês também saiba disso e está junto com vocês no dia a dia para a construção de uma jornada segura. Porque, ó, eventualmente, alguma coisa vai acontecer. Mas você tem que ter alguém do seu lado para te ajudar nesse momento. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, não existe nada de místico, nada ficção científica. É vigilância contínua. E mesmo com vigilância contínua, alguma coisa pode acontecer, só que a gente tem que ser rápido para responder. O problema é não ver que alguma coisa aconteceu. Esse é o mais grave. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Sejam criteriosos, né? Avaliem, busquem, estudem. Se você achar que está suficiente, não acho que está suficiente, vá buscar mais informação, pesquise, vá atrás. Fale com amigos, fale com outras pessoas, fale com outras organizações. O máximo de informações que vocês conseguirem colher para tomada de decisão é a melhor coisa que vocês podem fazer. Por quê? Inevitavelmente, alguém vai falar alguma coisa para vocês, tentando levar para a lógica deles. E vocês, com fundamentação de informação, com fundamentação de amostragem de feedback de outras organizações, de outras, né, outras pessoas, vocês vão conseguir se subsidiar melhor para uma tomada de decisão. Isso é importante, né? Aquela paz de espírito de falar, eu estou, né, tô municiado de informação, eu consigo fazer minha tomada de decisão de maneira assertiva, e mesmo que eu tenha feito essa tomada de decisão de maneira assertiva, isso vai ser uma jornada. Todo dia vai ter alguma coisa para a gente melhorar nesse aspecto. E esse é o ponto mais importante de todos, reconhecer a jornada e trilhá-la.